Olá, eu me chamo Theo e eu vim aqui falar um pouco sobre o que Deus tem comentado comigo ultimamente, né? Eu estava lendo a passagem de Gênesis 9:20 que fala sobre Noé se embriagando com a vinha, né? Imagino que muitas pessoas já tenham ouvido falar e eu já tinha ouvido falar bastante sobre isso, mas me chama a atenção algo que ele, como o primeiro, logo após o dilúvio, provavelmente é a primeira plantação que tinha dado certo, a primeira coisa que ele colheu da terra, ele consegue se embriagar com o que era para ser uma bênção. Ele conseguiu usar do que Deus tinha entregado para ele para se embriagar. E com um simples momento que ele desliza, praticamente ele amaldiçoou uma geração inteira, a geração inteira do seu neto, do seu filho. Então, o que Deus tem falado comigo com essa passagem, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouco, que seria sobre os tipos de embriaguez. Leonard Ravenhill, ele fala que o entretenimento é o substituto diabólico da alegria, porque muitas vezes, por a gente não estar pecando, por a gente não ter uma iniquidade mais, o cristão pensa que ele está muito bem com Deus, mas a gente tem que entender que o nosso maior inimigo depois do pecado começa a ser as distrações. A gente tem que entender que as distrações vêm e tem uma frase que eu acho muito interessante, mas óbvia, que é: o problema da distração é que tu não vê ela chegar. Então, se a gente parar para pensar nisso, o sistema de hoje, ele busca nos distrair. Os jogos, os vídeos, as redes sociais, elas buscam nos distrair. E isso nos tira de Deus, como Noé se embriagando. Então, o que muitas vezes pode ser uma bênção, a gente acaba tornando em maldição por nossa embriaguez, por se embriagar com isso. Então, eu gostaria de falar alguns tipos de embriaguez espiritual que podemos ter. Não somente espiritual, né? Mas o que nos tira do espírito especificamente. A primeira embriaguez que eu gostaria de falar, obviamente, são os prazeres carnais. A gente vê que os prazeres carnais é a primeira batalha que o cristão tem que vencer na vida. Quando ele aceita Jesus, a primeira luta dele é contra a carne. E eu gostaria de falar especificamente sobre o texto que está em 2 Samuel 12:8, que diz assim: Dei a ti a casa e as mulheres de teu senhor, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fosse pouco, te acrescentaria tais e tais coisas. Então, o que esse texto está falando? Esse texto Davi tinha acabado de matar o seu guerreiro e pego Betseba por pura carnalidade, por deslumbre dele. Ele não vai para uma guerra e ele acaba destruindo muitas das coisas que ele tinha construído. E isso foi uma embriaguez totalmente carnal, porque esse versículo mostra que Deus daria tudo o que ele pedisse. Deus daria muito mais mulheres se ele pedisse, todos os reinos se ele tivesse pedido. Mas ao invés dele pedir, ele se embriaga com o pecado. Ele se embriaga com o desejo da carne dele. E quando a gente se embriaga com o desejo da nossa carne, a gente para de ouvir Deus. Porque o nosso espírito desliga e nossa carne aumenta de uma forma que a gente fica cego. É isso que a iniquidade faz com nós. E em Israel percebemos que, meu Deus, isso é muito perceptível, que eles têm um pecado muito forte contra os impulsos sexuais deles. Tanto que Balaão diz: eu não vou contra esse povo, mas eu sei como tu pode derrotar eles. Bote mulheres de outros povos, porque eles adorarão. Não é o mesmo exemplo de Davi, mas dá pra ver já que há algo que a carne deles pedia. Entende?
O segundo exemplo que eu gostaria de dar é prosperidade financeira. Mas tu pode acabar pensando, como a prosperidade financeira, algo que Deus me entregou, algo que Deus me fez ser próspero, que eu cresci, pode me atrapalhar. Então, mas se lembra aqui do mesmo exemplo que eu tenho certeza que Deus fez a vinha crescer, que Deus entregou a terra a Noé, a terra seca. Então, o que ele usou de bênção, ele usou para maldição. O que era bênção, ele tornou maldição. Então, mesmo o que Deus pode nos entregar de prosperidade financeira, a gente pode usar para o mal. Então, muitas vezes, todos nós já vimos casos de pessoas que podiam ter dificuldade financeira e quando cresceram muito, se tornaram arrogantes. Ou ao contrário também, pessoas que tinham muito e quando perderam tudo, mudaram totalmente o jeito que elas eram. Então, às vezes, Deus encostando nessa área e mostrando que havia uma bebedice, pode-se dizer, uma distração nessa área, acaba por revelar a pessoa. Eu gostaria de falar de 2 Crônicas, capítulo 26. Primeiro vamos ler o versículo 5 aqui. O versículo 5 fala: porque deu-se a buscar Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus nos dias em que buscou o Senhor. Deus o fez prosperar. Então percebe que é algo de Deus. Deus fez ele prosperar, certo? Mas se a gente pular um pouquinho mais para frente, do 5 ao 16, aqui no versículo 16 vai falar: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se em seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O que quer dizer esse texto? Que Deus faz prosperar, eles ganham batalhas, só que Uzias sobe a cabeça sua prosperidade e ele acaba por entregar um falso incenso no altar. E a gente vê pra frente que o rei Uzias fica leproso, o rei Uzias fica doente. Então tem que cuidar, porque muitas vezes a gente pensando que porque a gente é próspero, Deus está do nosso lado. E sim, eu tenho certeza que Deus está do nosso lado, mas a gente não pode se embriagar com isso, a gente não pode se distrair com isso, entendem? E o terceiro ponto que eu gostaria de falar seria a posição. Como assim a posição? Eu vou bater especificamente, depois da carne, eu vou bater em coisas que a gente não está acostumado a ouvir. Mas a posição pode subir a cabeça como um cargo, eu quero dizer. Entendem? Na Bíblia, a gente tem o exemplo em 3 João 9:10 de Diófrates. Quem foi Diótrefes? Desculpa. Quem foi Diótrefes? Foi uma pessoa que João mandava cartas a ele e como ele era o líder da igreja, ele desacatava aquelas cartas. E ele pegava quem tentasse entrar lá para pregar, para ser como alguém, pode-se dizer, grande, que as pessoas fossem ver, ele expulsava da igreja. Por quê? Porque só ele queria ser o aparecido, só ele queria se mostrar, porque a posição dele subiu a cabeça dele. E quantas pessoas a gente conhece assim também, que seja na empresa, seja na igreja, seja em qualquer lugar, a gente vê que por ter uma posição, há uma soberba por trás dessa pessoa e que muitas vezes ela não impede outras de crescer porque ela tem medo de perder o que ela tem. Entendem? A gente tem que entender que a gente não pode se distrair com isso. Isso não pode ser motivo de distração, a gente ter posições, porque isso só serve para que a gente levante os santos. Não serve para que a gente cresça, mas para levantar os outros, entendem? O 4 que eu gostaria de falar é hiperatividade ministerial. Foi difícil de achar um nome para esse aqui, mas é interessante porque a gente muitas vezes pode estar pensando, mas eu faço tudo nessa igreja, eu faço tudo para ajudar os irmãos.
por que os outros ficam parados? A gente quer uma reciprocidade, certo? Então, eu queria dar o exemplo aqui de Lucas 10, de 38 a 42. Diz sobre a história de Maria e Marta, certo? Que eu vou ler aqui um pouquinho. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não se dá que minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, muitas vezes, a gente está distraído com as coisas superficiais, ao invés de só aproveitar a presença de Deus, entende? Muitas vezes, a gente quer parar de orar porque não tem tempo, porque a gente tem que cuidar do nosso ministério. Mas orar é ganhar tempo, não é perder tempo. É o que Deus quer da gente. Deus quer a nossa relação mais íntima. Deus quer intimidade com a gente. Ele não quer que a gente fique gastando todo o nosso tempo. Não me entendam mal, mas ele não quer que a gente fique gastando todo o nosso tempo com o nosso ministério, mas a gente não tem intimidade com ele, a gente não levanta pessoas, a gente não frutifica, porque a gente está preso ao que a gente quer agradar a Deus. Entende? A gente, ao invés de perguntar para Deus o que ele quer que a gente faça, a gente quer agradar, a gente quer ser o bonitão, a gente quer ser o fofinho que quer fazer coisas que Deus não pediu pra gente, entende? É isso que eu quero dizer com hiperatividade ministerial. E o quinto é família. Como assim família? Como é que pode ser família se família é algo de Deus, é algo bíblico? Então, a gente tem que entender que muitas vezes a nossa família, a gente pode fazer uma idolatria familiar, que é botar a família na frente de Deus, que é botar a família em primeiro lugar. E desculpa, mas Deus pode ter te dado tua família, mas se tu bota tua família na frente de Deus, tu não tá no caminho certo. Eu sei que incomoda ouvir isso, mas muitos jovens falam, ai, tomara que, mesmo que seja brincando, ai, tomara que Jesus não volte antes de eu me casar. Tu tá louco, cara? Tu quer se casar por quê? É Jesus, Jesus tá voltando, mano. Tá ligado? É tu botar na frente de Deus um casamento que seja por motivo sexual ou por motivo, eu quero construir uma família. Cara, é o reino de Deus, mano. Tu tá botando coisa na frente. Não se negocia o reino de Deus, entende? Eu queria falar especificamente de Lucas 14, 26, que fala assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nossa, isso aqui é pedrada. Mas o que eu quero dizer com isso? O que Jesus queria dizer com isso, né, na verdade? Não é pra, vou largar minha família, vou largar meus filhos lá e vou ir pro ministério. Mas tu tem que entender que eles não são o primeiro lugar na tua vida. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo minha família, mas eles não podem ser o primeiro lugar na minha vida. Eu não posso ver Jesus voltando e falar assim: calma aí um pouquinho, porque eu tenho que me casar. Não é assim. Se tu não tá disposto a negar a tua futura esposa, a tua futura família, por causa de Jesus, tu não tá no caminho certo. Tu não pode ser discípulo de Jesus. E esse último aqui talvez seja o mais forte deles, porque a família é algo muito precioso para nós cristãos, certo? E eu indico um vídeo muito bom, se você gostaria de ver, que é a idolatria familiar, dos 2 dedos de teologia, acho que é. É um vídeo muito bom que ele faz, de uns 30 minutos, e é muito interessante. E então, o que eu queria falar hoje basicamente é isso. Eu espero que tenha ajudado alguém, espero que alguém tenha
sido ministrado, e se uma pessoa foi comovida com essa palavra, se uma pessoa Deus falou com ela, para mim já é o suficiente.